Jeremias capítulo 8, versículo 18 em diante. Diz assim: Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nele o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, e espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Esse texto tem falado comigo e eu quero repartir o que Deus tem tratado comigo e falado ao meu coração. Eu vejo aqui, e até coloquei o tema da meditação, a dor do coração de um profeta. E nós vemos aqui que Jeremias ele se lamenta, pois o povo se enganava. O capítulo 7, 8 e 9 está relatando algo terrível no meio do povo de Deus. E o povo aqui estava se enganando e achava que não seria destruído. Só que o próprio Deus havia falado a Jeremias que iria destruí-los, que havia uma sentença contra o povo, e o povo continuava ainda se enganando, achando que isso não aconteceria com eles. O povo havia se tornado corrupto, idólatra, e a gente vê aqui os relatos do texto, quanta coisa errada o povo estava fazendo. Havia abandonado o Deus verdadeiro e se voltado a Baal, sacrificando os seus próprios filhos. E Deus nunca pediu isso, mas o povo estava enganado. Ele estava se enganando. Por que um profeta vai se lamentar tanto, ao ponto que a gente vê aqui Jeremias se lamentando, por um povo que nada quer? O problema é que esse povo não se arrependia e continuava praticando, Mas o profeta, ele continuava falando e continuava falando, mesmo diante de todo aquele cenário. Então o povo, ele se enganava porque ele achava que o templo os protegeria. E se a gente for ler aqui no capítulo 7, é importante ler, eu vou estar lendo do 1 ao 11, diz assim: Palavra da parte do Senhor foi dita a Jeremias: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes os estrangeiros e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isto? Furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vinde e vós pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então o povo se enganava, acreditando nas suas próprias mentiras. Eles, apesar de ser o povo de Deus, estavam cometendo loucuras.
terríveis, mas Deus estava vendo. Ele diz, vocês veem, mas eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Qual a diferença do povo de hoje? O que a gente vê hoje? O povo de Deus fazendo as mesmas coisas. Só que Deus não aprovou lá. Será que hoje ele aprova? Deus não muda. Não mudou, não muda e jamais mudará. Ele não aprovou lá e não aprova hoje. Nós estamos chegando um tempo, e daqui uns dias vem o quê? Carnaval. Vocês verão que muito povo de Deus agirá como o povo do mundo. Sem diferença, sem distinção. As mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, num lugar diferente, dentro da igreja. Será que muda? Praticar as coisas erradas dentro da igreja, será que muda? Será que Deus muda a maneira de olhar só porque está dentro da igreja, como eles dentro do templo, templo do Senhor, templo do Senhor? Será que muda? Nada. Não muda nada. Erro é erro, ainda que seja cometido dentro da casa do Senhor. Nós não podemos nos enganar como este povo. Já aconteceu no passado e está acontecendo de novo. As nossas obras, elas são vistas por Deus, sejam elas boas ou ruins. Nós não podemos nos enganar. Só que o profeta estava arrancando os seus cabelos. Por quê? Porque ele amava Deus, mas ele amava o povo. A dor do coração de um profeta é independente do erro do povo. Ele ama e continua amando. Ele sofre porque ama. A exemplo do Senhor Jesus. Por que ele padeceu tudo que ele padeceu? Porque ele amou o mundo de tal maneira. Então nós não podemos nos enganar. As coisas erradas continuam sendo erradas diante do Senhor, não importa aonde que sejam praticadas. Me pesa o coração muitas vezes falar determinadas coisas, mas muito mais no coração de Deus por ver determinadas coisas. Deus continua vendo. Então o povo hoje está igualzinho o povo de antigamente. E tem gente que pensa que vai para o céu só porque está dentro de uma igreja. E não é assim, nunca foi e não será. Então, praticar o erro, ainda que seja na igreja, continua errado. Pedir oração sem mudança de atitude é enganar-se a si mesmo. A gente vê muitas pessoas que todo culto, ou muitos cultos, quem quer oração? Eu quero. Mas nunca muda. Continua fazendo as mesmas coisas. Pedir oração, receber oração apenas, sem mudar a atitude, não muda nada diante de Deus. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos mudar de atitude. Nós precisamos fazer diferente. Porque senão, a sentença já foi dada. Se o povo tivesse se arrependido, pode ter certeza que a sentença mudaria. Nós vemos aqui no caso de Sansão. O Sansão, ele sofreu tudo que sofreu, mas no final Deus ainda o honrou. Por quê? Porque ele buscou arrependimento. Ainda que ele errou aqui, hoje nós vimos o erro de Sansão. Se a gente continuar a história, a gente vê que no final ele padeceu tudo que padeceu. Mas houve arrependimento, houve mudança e houve novamente o agir de Deus na vida dele. Jeremias, ele lembra que Deus já havia destruído o tabernáculo. Então não era para eles ficarem crente que Deus os protegeria porque eles estavam ali. O tabernáculo também era de Deus. E lá atrás, por causa do erro do povo, Deus havia destruído. Do versículo 12 ao versículo 15, olha o que diz aqui. Interessantíssimo isso. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio eu fiz habitar o meu nome, e vede o que lhes fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-eis na minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e toda a posteridade
de Efraim. Deus já havia destruído um lugar por causa do pecado do povo. Não seria diferente aqui, hoje nós sabemos da história. O povo aqui não sabia. Então não vamos duvidar daquilo que Deus faz. Vamos nos basear naquilo que Deus já fez. Há uma base para que nós não venhamos nos enganar. Tá tudo escrito aqui, ó. Então nós não temos por que andar errantes, porque há uma base daquilo que Deus faz quando o povo erra. Se enganar é tolice, é loucura. Então este povo aqui, ele se enganava, mas Deus mostrou através do profeta, ó, já aconteceu. E vocês acham que não vai acontecer? Vai acontecer. E estou aqui hoje eu falando, ó, já aconteceu. Vocês acham que não vai acontecer hoje? Vai acontecer sim. Se o povo de Deus, que se chama pelo nome, não andar segundo a sua palavra, vai ser destruído. E muitas vezes a destruição não é como antigamente. A destruição de hoje não é como antigamente. Ela se dá como se deu em Sansão. O que aconteceu quando tirou as tranças de Sansão? O espírito já não estava mais nele. E ele não sabia. Ele disse, sairei como das outras vezes. E não adiantou nada. Então, antigamente, nós sabemos, ó, foi destruído e tirou, não ficou pedra sobre pedra. Hoje não se dá assim. Vira apenas filosofias, coisas vãs, coisas de homens. E os homens vão ter comichão no ouvido para escutar tais coisas. Por quê? Porque estão perdidos, estão enganados, se enganando a si mesmo. Nós precisamos tomar cuidado, povo de Deus, para que isso não venha acontecer conosco. Deus não mudou, a palavra não muda. Então nós precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos ficar nos enganando. Então não podemos esquecer dos juízos de Deus já ocorridos. Gente, eu tenho a oportunidade, muitas vezes, uma necessidade grande. Já fiz alguns trabalhos de rua e muitas vezes a gente se depara com pessoas mendigando e a gente vai evangelizar, a pessoa sabe talvez tanto quanto a gente. Se ele está naquela condição de mendicância, é porque alguma coisa aconteceu. Então, algum erro aconteceu na vida da pessoa e a pessoa se perdeu. Muitas vezes é juízo de Deus. Então nós precisamos saber que acontece ainda hoje. Pessoas que foram usadas por Deus, tremendamente usadas por Deus, muitas vezes estão lá, nas ruas. Eu vi muitos e ainda vejo pessoas que foram usadas por Deus. E falo mais para vocês. Muitas vezes a gente ora por tais pessoas e eles falam em línguas, lá naquela condição. Vê se no outro dia eles saem daquela situação. A gente precisa tomar cuidado, saber que Deus é o mesmo. Os juízos de Deus são terríveis. Só a gente que não se dá conta, estamos nos enganando. O povo de Deus aqui estava enganado. Custou caro. Se enganar diante das verdades de Deus, custa caro. Deus disse para Jeremias, não orai mais pelo povo. Onde se viu isso, gente? Se hoje a gente falar um negócio desse, dão de pedra na gente. Mas foi Deus que mandou, foi Deus que falou para Jeremias, não ore mais para esse povo. Foi Deus que falou. Será que Deus errou? Será que Deus estava enganado? Será que era isso mesmo fazer? Por que Deus disse não ora mais por esse povo? A gente vê no texto aqui. Deus estava repreendendo o profeta para não interceder mais pelo povo, mas por quê? Porque o povo andava adorando a rainha dos céus. Não adorava mais o Senhor. Como que pode uma pessoa que não busca o Senhor, não anda nos seus caminhos, não anda na sua lei, como que pode ainda achar que pode receber bênçãos de Deus? Ou um profeta e orar pela pessoa, pedir para que Deus reverta a sentença, sendo que a pessoa não reverta a sua posição. Não há intercessão que resolva a pessoa obstinada nos seus pecados. Nós não podemos nos enganar. Foi Deus que falou aqui, ó, ô Jeremias, para de sofrer por esse povo, não interceda mais por eles. Uma vez eu disse algo na igreja a respeito disso, e eu fui taxado como proibir uma pessoa de evangelizar. De fato proibi. Quase me escorraçaram a paulada. Mas foi Deus. Nós não podemos estar com os ouvidos tapados para ouvir Deus diante daquilo que os nossos olhos estão vendo. A gente vê o povo de Deus e tem compaixão.
Mas quando o próprio Deus nos repreende para que não ore mais, é porque algo sério aconteceu. O povo de Deus continua errando em coisas sérias, terríveis, que desagradam ao nosso Deus. E muitas vezes os profetas andam chorando. Sabe por quê? Profeta de Deus, ainda que o povo seja errante, ele ama. O que move um homem de Deus é o amor. Ainda que as circunstâncias sejam terríveis, só Deus para calá-lo. Só Deus para dizer, ó, não ore mais, não interceda mais. Porque o coração de um profeta, ele é cheio de amor por Deus e pelo povo. Essa é a sequência, Deus e o povo. Não pode ser o povo e Deus. Se for o povo e Deus, ele não para de orar, ele não para de clamar e ele desobedece a Deus. Tem que ser a Deus e pelo povo. Isso é que há no coração de um profeta. Amor. Amor verdadeiro, sem fingimento. Amor que vem de Deus. Mas aqui foi o próprio Deus, diz, não ore mais por esse povo. Gente, quando Deus estabelece uma sentença diante do povo, não há clamor que reverta. E Deus sabe os limites. Nós precisamos saber que há limites de erro. Deus tolera um limite de erro. Do limite em diante, Deus não tolera mais. Ainda que sejamos povo de Deus. Deus não tolera. Há um limite e nós não estamos atentos a isso, estamos extrapolando todos os limites, contando apenas com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus. Saiba que há um limite. Chegou nesse limite, Deus fala, para de orar, acabou. Gente, a dor do coração de um profeta. Imagina a dor do coração de Jeremias. Quando Deus mesmo diz, ó, para de orar. Por quê? O povo estava sacrificando outros deuses. O que Deus podia fazer? Era o povo. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o povo muitas vezes desagrada a Deus e não há clamor que resolva. Mas hoje estamos também vendo essas coisas no meio da igreja. Infelizmente, o povo peca e corre pedir oração achando que Deus vai resolver todas as situações. E Deus está dizendo, chega, acabou, já deu limite, já ultrapassou o limite. Nós precisamos entender que Deus tem limite. Deus estava furioso com este povo, porque, apesar de ser o seu povo, eles provocaram a ira de Deus. E o que provoca a ira de Deus? O nosso pecado, a nossa obstinação. Muitas vezes estamos obstinados, tapamos nossos olhos, nos enganamos. Mesmo diante de tudo que está escrito, muitas vezes vivemos enganados, achando que aquilo não vai acontecer com a gente, só com os outros. Não é assim, gente. Não é assim, meus irmãos. Deus continua sentenciando aqueles que o desobedecem. O povo não obedecia a Deus nem buscava a sua lei. Gente, isso aqui é terrível. Aqui o texto que nós lemos está relatando isso, mas no capítulo 7, do 21 ao 26, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e comei a carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhe ordenei, dizendo, dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordenei, para que vos vá bem. E continua dizendo o texto. Gente, o que era o povo aqui? Ele estava enganado, achando que oferecendo as coisas para Deus, Deus iria aceitá-los por causa dos seus sacrifícios ou por causa da prática religiosa que eles tinham. E Deus está dizendo, foi isso que eu falei para o povo quando tirei do Egito? Gente, o povo hoje só quer festa. Não observam mais as leis do Senhor, não andam mais nos seus caminhos e vivem em festa. E é festa, e é festa, e é festa. Será que Deus aceita? Porque estão festejando, ainda que seja no templo? Será que Deus os aceita? Não, gente. Não. Deus observa, e Deus age, e Deus quer aqueles que obedecem a sua palavra e meditam
nos seus estatutos, observa o que está escrito. Muita gente, muitos meios hoje já nem sabe mais o que Deus espera deles. Já nem sabe mais. Já não conhece mais as coisas de Deus. Já não conhece mais os princípios da palavra de Deus. Por quê? Porque não se fala mais. Porque não se prega mais. Não se anuncia mais. Porque o povo só quer festa. Será que é isso que Deus ordenou na saída do Egito? Será que é isso que Deus nos... Será que foi para a festa que nos chamou lá do mundo, do lamaçal do pecado? Não, gente. É para que nós tenhamos uma intimidade com Ele e vivamos uma vida de intimidade com Ele. É fácil isso? Não. Nunca foi. E nunca será. Mas nós precisamos saber que nós precisamos buscar a Deus. Um povo carnal se perde facilmente. Um povo carnal rejeita a palavra do Senhor, ainda que ela seja dita. Aqui Jeremias estava falando, mas o povo não aceitou. Por quê? Só queria festa. O povo sacrificava os próprios filhos. Deus nunca pediu isso. Para Deus não ofereciam nada, mas para os ídolos ofereciam, davam o seu melhor. Será que hoje é diferente? Será que hoje está sendo diferente? Gente, cadê o nosso tempo para Deus? Cadê o tempo de meditação na palavra? Cadê o tempo de oração? Cadê o estudo da palavra? Nós paramos no tempo. Achamos porque estamos há muito tempo na igreja, ou servindo a Deus, que não precisamos mais nos aprofundar na palavra. Nós paramos no tempo. Sabe o que acontece? Nós vamos perdendo aquilo que pensamos que temos. E vamos nos enchendo de costumes e de coisas religiosas e perdemos a essência de Deus na nossa vida. E de repente sacrificamos nossos filhos. O melhor que temos não é para Deus mais. É para Baal. É para as coisas do mundo. Estamos perdidos como povo de Deus. Infelizmente, o coração do profeta se conduía diante de tudo isso. Mas Deus falou: pare, não chore mais. Certa vez Deus quis destruir o povo que tirou do Egito. E aí foi lá um homem chamado Moisés. Falei: Senhor, vejam a diferença, o que fez a diferença de Moisés nesse episódio. Senhor, o que dirão de ti? Olha a preocupação de Moisés. A preocupação de Moisés era com a reputação de Deus. É isso que deve haver no coração de um profeta. Senhor, o que dirão de ti? Ainda que ame o povo. Mas a preocupação de um profeta deve ser sempre primeiro o Senhor, assim como Moisés. O povo hoje, gente, está perdido. Eu não digo está se perdendo. Na sua grande maioria, o povo de Deus está perdido. Não há mais clamor que resolva, a não ser uma intervenção divina. O povo de Deus hoje precisa de uma intervenção divina para mudar o seu rumo e as suas práticas. É importante a gente saber que o médico não cura a dor do coração de um profeta. Não há remédio que cure, não há médico que cure a dor do coração de um profeta. Mas ainda que o coração de um profeta esteja ardendo por clamar ou por ver o povo de Deus se perdendo, primeiro ele deve ouvir Deus, buscar Deus, agir por Deus. Ainda que o coração dele esteja ardendo pelo povo que está perdido. Nós precisamos sempre ser boca de Deus, profeta de Deus, falar o que está escrito. Doa a quem doer. Goste ou não goste. Cumpra ou descumpra. Nós precisamos falar. Essa é a tarefa de um profeta. Porque o amor de um profeta precisa estar firmado, enraizado em Deus, para que ele também não se perda. Vocês acham que aqui tinha poucos profetas perdidos no meio do povo? Tinha muitos falsos profetas que combatiam Jeremias, inserido no meio do povo, falando o que o povo queria ouvir. Mas não vinha de Deus, era dos seus próprios corações. Um profeta, ele precisa falar segundo o que está escrito, segundo a palavra do Senhor. Um profeta sofre mesmo que ninguém o valorize. Nós não podemos, como homens de Deus, como pessoas de Deus, querer ser aplaudidos. Nós precisamos cumprir a nossa missão, ainda que sejamos rejeitados, ainda que não haja um aplauso sequer.
nós precisamos cumprir a nossa missão. Um profeta, ele chora porque nada quer. O Jeremias estava sofrendo, o povo não queria nada, mas ele continuava sofrendo. Essa é a posição de um profeta, porque senão ele se perde. Um profeta, ele não encontra remédio para sua própria ferida, mas ele busca remédio para todo um povo. Ainda que não encontre remédio para sua própria ferida, ele continua buscando remédio primeiro para o povo. Jeremias estava clamando a Deus pelo povo, mas para sua própria ferida ele não achava remédio. Um profeta também se abate. Nós não podemos achar que somos homens de ferro, que somos imbatíveis. Profetas também se abatem. Nós somos homens, apesar de ser de Deus, mas somos homens. Estes relatos mostram que um profeta não deve esperar ser compreendido pelo povo a quem ama, pois o coração de um profeta só Deus entende. Que nós possamos ter o coração de um profeta, mas que nós possamos ser o povo de Deus, que cumpre a sua palavra, que cumpre os seus propósitos em nossa vida como povo de Deus, mesmo tendo a missão de profeta. Que Deus te use e que Deus me use para que possamos cumprir a nossa missão. Que Deus nos abençoe.